Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vamos conversar com o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, e o presidente da OAB-DF, Francisco Caputo, sobre um dos assuntos mais importantes para a cidadania brasileira em tramitação aqui no Senado. Incorporando sugestão feita pelo ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, o senador Ferraço apresentou uma proposta de emenda à Constituição permitindo que qualquer processo judicial julgado em segunda instância possa gerar efeitos imediatos. Essa proposta tem provocado muita polêmica no meio jurídico. E eu começo nossa entrevista perguntando ao senador Ferraço o que o fez apresentar a PEC do recurso, que o senhor detalhasse um pouco melhor para os nossos telespectadores o conteúdo da PEC. Armando, eu estou na política há muitos anos. Iniciei a minha caminhada ainda como vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui vice-governador, tive a oportunidade de exercer o governo muitas vezes no estado do Espírito Santo. E agora aqui no Senado, eu, além da inspiração do ministro Peluso, eu trago uma constante e permanente reclamação de muitas pessoas, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas que pedem que a gente procure adotar iniciativas para fazer a justiça um pouco mais veloz. Já dizia Rui Barbosa que justiça que atrasa não é justiça, senão injustiça manifesta e declarada. Então, chegando ao Senado e assistindo à manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, na abertura do ano do Judiciário, eu fiquei impressionado com os dados e com os números que o ministro Peluso apresentou. Dados e números que são consequência de um detalhado estudo feito pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, coordenada pelo professor Joaquim Falcão. E esse estudo, então, consolidou e me inspirou de modo definitivo para que a gente apresentasse na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto que proporciona o transitar de julgado em segunda instância, o efeito imediato, como forma de nós vermos a lei sendo alcançada, porque na prática o que nós temos percebido é que as muitas portas de entrada nos tribunais superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal, tem feito com que a justiça não alcance o seu sentido. Então essa foi a inspiração. O sentido é trabalhar, debater, discutir, agendar, não é, uma pauta em torno de se buscar uma justiça mais veloz, uma justiça mais célere, considerando inclusive as reformas que foram feitas na justiça brasileira, que criou o CNJ, não é, que criou a súmula vinculante, que criou o Instituto de Repercussão Geral, que avançou, mas eu acho que nós precisamos avançar mais e essa minha iniciativa tem esse sentido, de fazer com que a justiça possa ser mais veloz. Doutor Caputo, as críticas à PEC dos recursos, como ficou chamada a PEC apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, têm recebido críticas especialmente por parte dos advogados. Como é que o senhor, como presidente da OAB-DF, se posiciona diante da PEC dos recursos? Olha, Armando, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com o senador Ferraço, que nós temos o maior respeito e admiração pelo trabalho que já vem desenvolvendo aqui no Senado e pela possibilidade de esclarecer a população sobre essa PEC, que trará, a nosso ver, efeitos nefastos para o direito do cidadão. Não é só a Advocacia Nacional que é contra essa PEC dos recursos. No próprio Supremo Tribunal Federal, se não a expressiva maioria, boa parte dos ministros já se posicionaram contrário a essa ideia que surgiu do ministro César Peluso, que ocupa a presidência da Corte. Nós compreendemos e até concordamos com a premissa que inspirou a elaboração do texto dessa PEC. Realmente, o senador foi muito feliz em lembrar uma lição do Rui Barbosa,
que dizia que justiça tardia é tudo menos justiça. Nós concordamos plenamente, até nós fazemos uma brincadeira dizendo que a Constituição garantiu amplo acesso ao judiciário, mas não garantiu a saída. Não é? A população ingressa com uma ação judicial para ver efetivado um direito seu e esse processo se eterniza nos tribunais. Mas, com todo respeito, não me parece que antecipar o trânsito em julgado seja a solução para a efetividade da justiça. A nosso ver, a gente precisaria, inclusive, deixar por mais algum tempo gerar efeitos em instrumentos valiosos que o legislador colocou nas mãos do judiciário. E o senador também os lembrou com bastante pertinência. A repercussão geral, né, a lei dos recursos repetitivos, a possibilidade de edição de súmulas vinculantes. Tudo isso, se você perceber e o cidadão perceber nos próprios números do Supremo, verá que esses instrumentos já estão gerando efeitos bastante benéficos para a administração judiciária. Mas antecipar o trânsito em julgado, possibilitando a execução de uma pena ou de uma indenização antes dos tribunais superiores verificarem a pertinência dessas condenações, me parece bastante temerário. O custo social de se manter uma pessoa inocente presa antecipadamente, por exemplo, é muito maior do que deixar 100 criminosos soltos. Caputo, mas é importante, de alguma forma, esclarecer que nem sempre foi como é. Até os anos 60, uma decisão de primeira instância ou de segunda instância, você cumpria e depois você ia fazer o recurso. Não é? Isso foi alterado dos anos 60 para cá. Então, se nós considerarmos a história, nós vamos perceber que o Brasil e que o direito no Brasil... Eu não sou advogado, eu sou apenas uma pessoa que exerce mandato parlamentar e que tem a necessidade de ter muita sensibilidade para com os reclamos da sociedade. Isso me parece ser um conceito, enfim, do direito positivo. Somos nós, homens, que estamos, de alguma forma, incorporando essa temática nova, até porque a Constituição Federal fala em duplo grau de jurisdição. E, na prática, nós estamos operando com 4 graus de jurisdição no país. E a PEC respeita o segundo grau, porque é só depois da decisão coletiva. A PEC fala em primeira e segunda instância. A PEC transfere maior responsabilidade para os tribunais de justiça, porque já foi tomada uma decisão em primeiro grau pelo juiz da comarca, já foi tomada uma decisão em segundo grau pelo Tribunal de Justiça, então pode ter o recurso, mas você vai ter a efetividade do julgado e transitado, porque os números, os dados da Fundação Getúlio Vargas apontam que de cada 10 recursos, aliás, essa é uma observação, o nosso Supremo deixou de ser uma corte constitucional para ser uma corte recursal. Não é? De cada 10 recursos que o Supremo julga, 9 o Supremo confirma uma decisão em segundo grau. O que nos leva a analisar com alguma incerteza se os recursos não viraram, de certa forma, uma estratégia, não é, para procrastinar, para prorrogar uma decisão. Vejam a afirmação do jornalista Pimenta Neves, que após 11 anos, após mais de 20 recursos, ao ser preso por um crime bárbaro, o que disse? Estou sendo preso porque os recursos esgotaram. Pois é, esse caso mesmo do Pimenta Neves, senador, a nosso ver, ele não serve de parâmetro, porque dos 11 anos de tramitação, e aqui é bom esclarecer para o nosso telespectador que ele tramitou numa corte especial, que é o Tribunal do Júri, 9 anos ele tramitou perante a Justiça de pela Justiça de Primeiro Grau e pelo Tribunal de São Paulo. Em Brasília ele ficou menos de 2 anos e meio. E os números que o senhor mesmo apresentou, dizendo que de 10 recursos, 9 são confirmados pelo Supremo, indica que 10% dos recursos são providos. E aí eu pergunto para a população, o que é melhor? Aguardar um pouco mais pela efetivação da justiça ou permitir a injustiça com 10% dos casos que são julgados? A nosso ver,
essa PEC não traz uma solução definitiva. O que nós precisamos, e o Colégio de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil já expôs isso em público, é maior investimento no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um investimento baixíssimo, a administração é extremamente amadora e há também uma certa demora motivada pelos próprios juízes. O senhor sabe que os juízes hoje gozam de 76 dias de férias. Isso é uma coisa que o próprio presidente do Supremo e a ministra Eliana Calmon, corregedora do Conselho Nacional de Justiça, já trouxeram ao debate, porque a sociedade precisa repensar se os membros do Ministério Público e os membros do Judiciário precisam de um período de férias tão diferente daquele que a população tem, que são 30 dias. Os próprios parlamentares hoje, vendo a necessidade de apresentar ainda mais trabalhos do que já realizam para a população, diminuíram o seu próprio período de férias. Não temos... E os magistrados não. Não temos